Voltamos com o Horizonte Debate e no programa de hoje conversamos sobre a situação financeira e fiscal do Estado de Minas Gerais. Participe conosco pelo WhatsApp no 31 99642 8473. Ao longo desses vários episódios do Horizonte Debate sobre política, eu tenho tentado levar essa reflexão para todos os convidados que aqui aparecem e para que você pense também sobre política, né? A importância de se pensar sobre política. Ronaldo, Paulo, vivemos uma lógica econômica onde o Estado, de certa forma, ele corta para tentar sobreviver. É o caso, por exemplo, dos funcionários da Rádio Inconfidência. Ou seja, eu acho, pensando como um governante nesse sentido, que o Estado não precisa de ter uma empresa de comunicação. Jair Bolsonaro fez isso, tentou fazer, mas depois voltou atrás. A empresa brasileira de comunicação, a EBC, continua funcionando. Voz do Brasil, aquele canal, o NBR, que faz as notícias do Poder Executivo. A Rádio Confidência, na semana passada, tão importante para esses mais de 850 municípios que recebem o sinal do AM, não, vamos acabar que o Estado não precisa de ter isso. Para alguns, o Estado também não precisa de ter estrada. Vamos privatizar a estrada, coloca pedágio. Para alguns, nem a escola pública da esquina lá da sua casa, Ronaldo, precisa. Eu vou te dar um voucher e você vai pagar com esse voucher uma escolinha para o seu filho ou coisa desse tipo. Paulo, o Estado é mínimo, o Estado é máximo. Não, é preciso intervir sim. O Estado ele tem que, quando a economia está em crise, fomentar uma estrada, fomentar um poço. O Estado mínimo e o Estado máximo, Paulo, em qual deles que você acredita? Jairo, eu imagino que não existem fórmulas prontas e não há que se falar em Estado mínimo ou máximo, a gente precisa do Estado necessário. Qual é o Estado necessário para prover as pessoas de políticas públicas? E nesse cenário de necessidade de corte de gastos, na minha opinião, algumas questões são inegociáveis. Você muito bem falou aí da questão da Rádio Inconfidência. Eu falo também das escolas em tempo integral, que estão sendo extintas no governo Romeu Zema. E, para mim, política pública de educação é inegociável. Não tem como você fechar escolas nesse sentido. Então, deve-se realmente reduzir despesas, mas, com certeza, esses não devem ser os focos. Ronaldo. Sobretudo na questão da educação, né? Nós vimos aí a semana passada também a questão da FAPEMIG. Você deixar de incentivar a pesquisa, a qual futuro que nós podemos esperar? Nenhum. Eu acho que nessa questão o Estado, né, hoje um dos grandes problemas do nosso país é a má distribuição de renda. E o Estado ele tem por si só também de promover essa distribuição. A partir do momento que ele começa a restringir o acesso as políticas públicas sendo limitadas pelo próprio Estado, que é no caso de, por exemplo, 80 mil vagas na educação que foi cortadas. Então, aonde nós vamos chegar? Agora, quando o outsider ele é eleito, ele coloca que vai levar algumas iniciativas, por exemplo, Romeu Zema, por exemplo, um empresário bem-sucedido na área de comércio de eletrodomésticos, combustível, né? Esse sujeito, ele chega no ambiente público, ele quer resolver problemas, eu acredito, bem intencionado para resolver problemas. Quando, Paulo, Ronaldo, vocês falam que é através da política pública que se resolve isso e não em outro escopo, em outra esfera, o que vocês querem? Paulo, o que você quer dizer, Ronaldo? O que vocês querem dizer quando eu acredito na política pública? Eu não acredito nesse modelo de imposição. O que vocês querem dizer com isso? Não, na verdade, o que acontece em empresas privadas é totalmente diferente do poder público. O poder público é uma arena de negociação em que a vontade de uma pessoa nunca vai prevalecer. Então, ele tem que lidar a todo momento com o parlamento, sim, ele tem que lidar com categorias organizadas, com servidores públicos que gozam de estabilidade, que é muito legítima a estabilidade, exatamente porque é uma condição de poder de assegurar probidade na própria administração pública, de não ficar ao alvedrio, a depender aí dos dissabores ou dos sabores do gestor. Agora, Ronaldo, tem um paciente muito querido que numa briga com um funcionário da farmácia do bairro,
o sujeito com um vídeo de WhatsApp, as pessoas têm feito política pelo WhatsApp, dizendo que a culpa do Estado estar quebrado, a culpa era do servidor público. Ele é um servidor concursado de um órgão importante do Estado. Ele ficou muito bravo com esse sujeito. Ele ficou bravo com um cara que dizia que o problema do Estado era o alto salário dele. Como... Até assim, a gente fica indignado com esse tipo de colocação, né? Porque, na verdade, o servidor público, ele é um trabalhador comum, como qualquer outro trabalhador. Vale destacar que a maioria das pessoas não sabe, mas o servidor público, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nenhum direito. Para você ter ideia, em Minas Gerais, até hoje nós não recebemos nota acessível. Mas, Ronaldo Paulo, como transformar o Estado em algo que é eficiente para o cidadão, sem então ter a ideia de que o Estado é uma empresa? Mas como fazer com que o Estado seja eficiente? Olha, o Estado, ele tem por obrigação de ser eficiente. E cabe ao gestor público fiscalizar. É lógico que nenhum bom gestor, e nós não vamos aqui, também não quadramos com nenhuma ideia de que o servidor público seja tratado de forma desigual, mas o seguinte, deve ter sim uma avaliação, mas uma avaliação condizente com a realidade de cada um, porque cada situação do servidor público é diferenciada. Então, o Estado ele tem que ser eficiente, ele tem que prestar uma boa política pública. Mas o servidor público é que executa a política pública. Então, necessariamente, aí nós vamos entrar na seara da questão da remuneração. É que eu disse, o servidor público mineiro tem 10 anos que não tem um centavo de aumento. O poder aquisitivo, cada dia que passa, está diminuindo. Mas o governo Bolsonaro acabou de dizer agora que em 2020 já anunciou quanto vai ser o aumento do salário mínimo. Quer dizer, apenas uma recuperação, não vai haver aumento real. E aí, talvez o funcionário da iniciativa privada está rebatendo lá na casa dele essa proposta. Mas eu também não vou ter nenhum ganho. O que entra nesse processo? Mas a negociação em termos lá na iniciativa privada, ela é totalmente diferenciada. Ela tem a proteção da justiça do trabalho. Ele tem o dissídio coletivo, no mínimo a inflação, ele consegue. No mínimo a inflação. Nosso servidor público nós não temos database, nós não temos direito de reivindicar via justiça a questão de um aumento salarial. E salarial. Infelizmente, nós ficamos à mercê da bondade do governador. É o caso do 13º. Sim. O 13º nós estamos recebendo em R$300 por mês, né? Uma coisa que, se fosse da iniciativa privada, tinha uma outra vertente, né? O empresário, ele tem um dia certo para pagar, o governo não paga e não cabe. Uhum. O meu sindicato, por exemplo, nós já entramos com mandato de segurança. A própria justiça não julga. Então fica por isso mesmo. Então, infelizmente, o servidor público ele é mal entendido por parte da população. O servidor público hoje em Minas Gerais vive uma situação de penúria, né? Hoje nós estamos aí sendo agravados pela questão do nosso Instituto de Previdência, que é o IPSENG, que é a parte de saúde, que estamos aí, o governador não, até o momento, não sentou para negociar com os prestadores de serviço. O governador deveria ter a mesma velocidade que ele tratou os prefeitos de renegociar uma dívida do governo passado, de tentar renegociar essa dívida aí que hoje tem com o IPSENG, para que os prestadores de serviço voltem a atender. Hoje mesmo tive a notícia de que o Hospital Mário Pena é um hospital que trata pessoas com câncer, está fechando, por falta de pagamento lá com relação... Semana passada o Hospital Evangélico, importantíssimo, também rompe o convênio por isso, porque o IPSENG deve, acho que algo em torno de 7 milhões ao Hospital Evangélico, então, sem dinheiro os hospitais não sobrevivem. Então, o governador precisa sentar o servidor público, ele já está sem aumento, sem nada, pelo menos a parte da saúde, que é necessária para a sobrevivência de alguns. Nós temos muitos servidores doentes, não temos esse alívio. Em direito público, Paulo, como caminhar para isso? Tá, só uma observação, Ronaldo, que eu acho importantíssima a respeito, é porque, não obstante o acordo celebrado com os municípios, esse pagamento também será feito em 30 prestações e 30 parcelas. Os prefeitos, eles já agonizam uma situação, eles já sofrem com isso desde
2015, 2016, com agravamento substancial em 2017 e 2018. É o que a gente mais ouve em rodas de conversa de prefeito, que foi roubado deles o sonho de serem prefeitos. Porque eles tentam realmente recursos que realmente pertencem ao município, transferências constitucionais obrigatórias que o governo do estado estava confiscando, estava retendo ilegalmente. Então, apesar do acordo que foi celebrado, que eu acho que deve ser comemorado, mas esses prefeitos eles receberão esses recursos em mais de 30 prestações. Ô Paulo, com relação aos prefeitos, lógico, é evidente que é direito, né, deles, algumas são transferências constitucionais, mas grande parte dos municípios também não dependem só do ICMS. Pelo contrário, nós temos hoje no nosso país 80% dos municípios que a receita própria, que é a chamada receita própria, que é a receita tributária, não paga o salário do prefeito. Então, em se tratando de receita estadual, de ICMS, a participação dos municípios são apenas 25%. Então, é um valor muito baixo para que os prefeitos ficam reclamando. Tem outras transferências, o Fundeb, mas o seguinte, e o grande parte da receita do município é o Fundo de Participação, que é o verba federal. Mas eu ia mencionar exatamente isso, é porque temos ICMS, temos IPVA, que o governo de Minas não estava repassando, temos Fundeb, recursos do Piso Mineiro, recursos vinculados à saúde. Paulo, então a vida não é nada... Ronaldo, eu sei, Paulo, que é um desejo e até uma especialidade sua essa questão dos municípios. Eu vou pegar agora no último bloco, a gente está caminhando para o finalzinho desse terceiro, para termos mais tempo para destrinchar essa história. Muitas prefeituras ameaçaram de não começar, inclusive, o ano letivo porque estavam sem dinheiro. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.